Bom, algum tempo atrás encontramos uma verdadeira máquina Retro Socket 1, equipada com esse processador Celeron A 333 MHz. Esses processadores eram conhecidos como processadores de slot ou cartucho. Isso porque ele mais parecia com uma placa PCI ou AGP do que com um processador mesmo. Eu falei um pouco disso no vídeo anterior dessa máquina, então para quem não assistiu, assistam lá, porque tem muita coisa bacana. Nesse vídeo, nós vamos testar essa máquina e entender do que ela realmente era capaz lá em 1996, 98, 2000. Então, depois de eu remontar todo o gabinete, eu realizei uma instalação do Windows 98 Second Edition com alguns jogos e aplicativos clássicos para avaliarmos o desempenho dessa máquina. Também equipei ela com uma caixinha de som da Creative, que era original nos kits da Sound Blaster. Então, antes de mais nada, vamos ouvir o áudio da inicialização do Windows clássico nessas caixinhas Creative, nessa placa de som Sound Blaster que está equipada. E depois a gente vai fazer alguns testes nessa máquina para avaliar se lá em 1998 ela era uma máquina boa e do que ela era capaz lá atrás. Aqui, entrada clássica do Windows 98. E com essas caixinhas da Creative Labs e essa placa de som Sound Blaster, o som fica bem legal. Bom, então, já que estamos falando dessa placa, essa placa de som é uma Sound Blaster Prelude 16C. Ela foi construída em volta do chipset Vibra 16C e foi uma das primeiras Sound Blasters a trazer o sintetizador FM integrado no chipset, que substituía o antigo OPL3 da Yamaha, ou equivalente da Creative, que era externamente na placa de som. Então isso fez com que a placa fosse mais compacta e mais barata de ser fabricada. Inclusive, essa versão Prelude 16C, como foi uma das primeiras versões, ela era considerada uma placa bem budget na época. Era um dos modelos mais acessíveis e mais baratos para se adquirir da Sound Blaster. Então vamos ouvir um pouco de algumas tracks MIDI para a gente olhar o som das notas e a qualidade e fidelidade desse sintetizador FM integrado nesse Vibra 16C. As notas são bem claras e muito bem amplificadas e quase não tem nenhum ruído. Lembrando que essas caixinhas da Creative Labs, elas não têm amplificação, ou seja, o falante delas é diretamente guiado pela placa de som Sound Blaster, que tem um amplificador interno. Lembrando que eu tô trabalhando com uns 40% do volume total que essa placa pode fornecer, então ainda tem bastante espaço para volume. Eu acredito também que os capacitores dessa placa já tenham sido trocados, porque eles são comuns de dar problema e gerar ruído. Então agora vamos tocar algumas músicas MP3 com o Winamp, que é muito clássico, e comparar com uma caixinha de som USB que tem uma boa qualidade e é zerinha na minha máquina Windows 10. E a gente vai ver se essa Creative tem uma boa qualidade ou não.
É bem interessante como esse conjunto de placa de som e caixinhas da Creative Labs, com mais de 20 anos, beirando os 25 anos, tem a qualidade superior e amplificação superior às caixinhas USB, que é 20 anos mais nova, tem 20 anos de mais qualidade e poderia ter o som bem melhor. Lembrando que se a gente fosse equivaler o custo de uma caixinha USB hoje com o custo que era esse kit de caixinha de som e essa placa Sound Blaster, que é uma placa budget, eu acredito que a gente ficaria na mesma. Só que essa placa consegue nessa máquina fornecer uma qualidade melhor. O que me impressiona também é a capacidade da gente tocar música a 320 kbps com o equalizador sem o processador travar, sem a gente ter delay. Ela toca perfeitamente. A qualidade é tão boa que eventualmente eu deixei a máquina algumas horas tocando uma playlist, que eu não posso colocar aqui no YouTube, mas tocando uma playlist porque o som realmente é muito bom e eu gostei bastante. Bom, agora a gente vai para os jogos. Vamos testar aí alguns títulos bem clássicos para tentar ver qual que é a capacidade de game dessa máquina. É um processador bem lento, uma placa de vídeo que eu não sei se vai dar conta, então vamos para os jogos. Vamos lá então. O primeiro jogo é um clássico no qual eu perdia mais tempo jogando, Age of Empires 2. Vou então tocar para vocês a música do menu do jogo, que é uma música muito clássica e eu acho que essa Sound Blaster vai ficar numa qualidade muito boa, então vamos ouvir. Isso aqui é pura nostalgia. Age of Empires 2, essa música de introdução aqui do menu é muito clássica e essa Sound Blaster com essas caixinhas deixa a qualidade perfeita. Muito bacana, gostei muito. Quanto ao desempenho do jogo em si, jogando nas campanhas, em batalhas, em mapas aleatórios, a máquina leva numa boa até uns 4 jogadores, sem travamentos, com uma jogabilidade boa. Eu não acredito que ela seja capaz de mapas grandes, com muito recurso e com todos os jogadores. Eu tenho certeza que ela vai capengar. Mas para um jogo casual, até que dá para jogar e realmente é uma nostalgia, principalmente com essas caixinhas de som. The Naiman are our enemy. If you drive them from the steppes, then and only then will we join you. Agora para outro clássico, Quake 2. Isso aqui é uma pura nostalgia. A máquina até que lida muito bem com o game, nas configurações padrões e na resolução de 1024 por 768, com altos de até 80 frames por segundo e baixos que chega aos 30 frames por segundo dependendo do efeito. É uma experiência jogável e dá pra jogar numa boa com as configurações padrões. É claro que a gente não tá jogando o jogo no máximo e não tem o V-Sync habilitado, mas é uma experiência legal. Agora em Driver 1, a máquina realmente sofre para entregar qualquer coisa acima dos 15 frames por segundo. Com altos de até 20 FPS e baixos que beiram os 8 FPS, realmente falta recurso para a máquina e falta recurso para rodar esse jogo. Eu acredito que boa parte disso seja por conta da nossa placa de vídeo, que não é a melhor placa de vídeo para lidar com os efeitos do Driver 1, que já era um jogo que tinha efeitos mais voltado para o PS1, PS2. Então, falta recurso. Outro clássico, Return to the Castle Wolfenstein, leva realmente especial aos seus limites, com altos de perto dos 30 FPS em ambientes fechados e baixos de até 8 FPS em ambientes abertos. É jogável, mas tem que ter muita paciência, principalmente fora do castelo Wolfenstein. A grande questão aqui, eu acredito que o nosso bottleneck seja a nossa placa Riva TNT2, porque eu acho que o processador estaria bem com qualquer um desses jogos. Mas a grande questão é que um próximo upgrade de placa de vídeo para essa máquina provavelmente seria um desperdício, porque ia bater na velocidade do barramento AGP que essa máquina tem disponível. Eu acredito que talvez seja interessante usar essa máquina como um super PC gamer para jogos da era do MS-DOS, jogos da era do Windows 3.11 e até o Windows 95. Mas agora para jogos do Windows 98, que já eram jogos da era da GeForce 2, GeForce MX, FX, eu acredito que falta recurso. Então deixem a opinião de vocês. No geral, rodando o Windows 98, para funções básicas de Office e para escutar uma musiquinha, até que ela vai muito bem e essa Sound Blaster realmente tem uma qualidade muito boa. Mas para uma experiência gamer, realmente falta recurso. Então o que vocês acham? Deixem nos comentários. Colocam outro sistema operacional, transformam esse setup num super
PC MS-DOS, qual versão de MS-DOS, quais jogos rodar aqui. Deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar o vídeo.